Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje começaremos o capítulo 9. Sim, pessoal, já estamos no capítulo 9. E aqui, né, a gente estuda os textos do Evangelho em sequência, mas é claro, sempre fazendo o Evangelho no lar. Então é muito importante que vocês peguem um copo de água, né, para vocês ou para os demais, né, quantas pessoas estiverem aí vendo o vídeo. E também, ou uma garrafa de água, né? Um recipiente com água. Pode colocar também para os animaizinhos de estimação, tá bom? E vamos para mais um evangelho maravilhoso. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo esse evangelho. Que Jesus esteja conosco, que Jesus nos abençoe e que mande os seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, vamos iniciar hoje o capítulo 9, tá? Que é o bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E o primeiro texto se chama Injúrias e Violências. E o texto já começa com uma passagem da Bíblia, tá? Então ele começa falando o quê? Bem-aventurado aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno, tá bom? Então a gente vai entender o porquê que Jesus disse isso, tá? Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura e a moderação. Então é lei, tá, gente? A doçura e a moderação é uma lei que Jesus estabelece. A mansidão, a afabilidade e a paciência, tá? Todas essas características são uma lei que Jesus estabeleceu. Porque essas leis, gente, elas são realmente partes da caridade. Quando nós somos doces, moderados, mansos, né, possuímos a afabilidade e a paciência, nós estamos ali praticando a caridade com as pessoas. Entende? Então, são características de ser uma pessoa caridosa, entende? E ele fala o quê? Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os vossos semelhantes. Ele ainda vai mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Por que uma simples palavra pode ser tão grave? É suficiente para merecer uma reprovação tão severa, né? Então, quando ele trata isso de uma forma muito séria, então faz a gente questionar por que uma simples palavra, né? Uma pessoa falar, és louco, né? Ou podemos atualmente, né? Se a gente leva para os termos atuais, né? Chamar alguém de louco, ou brigar e ofender a pessoa de alguma forma, seja qual pessoa for e o que ela tiver feito, né? Ele fala o seguinte: é que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, gente, enquanto a violência, a cólera, a raiva, o ódio, esses sentimentos que nos deixam muito nervosos, né? Muito parecendo mais animais do que nunca, né? Eu sempre falo que um homem colerizado parece um animal selvagem, né? Porque somos animais, fato. Mas temos que ser animais civilizados. Então, ele fala o quê? Exatamente isso, que vai contra a lei do amor e caridade. E a partir do momento que vai contra a lei do amor e da caridade, é uma falta. E ele fala que deve estabelecer as relações entre os homens e manter eles a concórdia e a união. Então, sim, igual eu disse, nós podemos até ser animais, tá? Mas o amor e a caridade têm que prevalecer para que nós, humaninhos, consigamos viver em fraternidade, em união, em comunidade, tá? E em concórdia, tá? Todos bem um com os outros. E aí ele fala aqui, ó.
depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, primeiro tem a humildade perante Deus, perante ao nosso Criador, e aí depois já vem em seguida que a maior lei que todo cristão, né, nós, eu e você, você e eu, devemos seguir é a caridade para com o próximo. Pois é, pessoal. E aí ele continua falando o seguinte: mas como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometi-os dos céus. Então, o que eles querem dizer com isso, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que o dos céus. Então é mais um ensinamento muito legal, né? Que as pessoas acham que às vezes não pode buscar ter dinheiro, não posso ter uma casa, não posso ter um carro, não posso ter uma roupa que eu goste, porque eu tenho que renunciar a tudo. Não, gente, não é assim não. Desde que você não coloque os bens da terra, né, à frente dos bens celestiais, dos bens divinos, não tem nenhum problema. Pelo contrário, é ótimo. Estamos na Terra, pessoal, para progredir. Então, se você tem a oportunidade, né, de ganhar mais, fazer mais dinheiro, né, ter uma casa boa, poder viajar, não sei, fazer o que você, né, entender. Claro, com inteligência, né, com moderação, né, nada assim de coisas erradas. Mas, por exemplo, ter uma casa, ter um carro, né, não tem nenhum problema. Pelo contrário, é ótimo que você faça isso, tá? Mas não coloque essas questões acima dos bens celestiais, pois tudo aqui é transitório. Então eu acho até engraçado, às vezes eu vejo umas pessoas ostentando, né, ostentando mesmo coisas de luxo e tudo mais, e é engraçado, porque realmente quando essa pessoa morrer, ela não vai levar absolutamente nada, só o que ela possui dentro dela. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês possuem dentro de si? Sabe, as qualidades, os defeitos. Porque nós vimos aqui que a caridade, né, é a primeira lei depois da humildade a Deus, tá? Beleza. Então temos que buscar diariamente fazer o bem para nós mesmos e para o próximo, com paciência, afabilidade, doçura, né, renúncia, resignação, enfim, todas essas características. E é óbvio, gente, que não somos aqui de ferros. Eu, pelo menos, não sou santa, não sou perfeita, e cometo erros como todo mundo. Mas é muito a intenção de melhorar, né? Aprendi com o meu erro, não faço mais, tá? E, por exemplo, eu vendo uma coisa aqui que eu tava sendo lembrada. Uma pessoa que te fez muito mal, né? Aí você vai ter que ficar com a pessoa na sua vida, tratando ela bem, enquanto a pessoa só te pisa? É claro que não, né, pessoal? Ser caridoso, amar, né, ser bondoso, caridoso, praticar o que Jesus ensinou, não é ser trouxa, não é ser passado para trás, não é ser pisado. Não. Se uma pessoa te prejudicou, te fez o mal, né, te traiu, enfim, te fez mal de alguma forma, não tem nenhum problema em você afastá-la da sua vida, em você manter uma distância, tá? Mas você não deve desejar o mal para ela. Entendem a diferença? Uma coisa é eu ficar, né, brigada com a pessoa, desejar vingança, desejar raiva, né, ficar com raiva, desejar que essa pessoa se ferre, ficar lá alimentando essa energia de ódio, de vingança, de raiva, sabe? E outra coisa é você, tudo bem, eu te perdoo, mas eu quero que você vá embora da minha vida, eu não quero mais saber de você. E aí tudo o que tem algo a ver com essa pessoa, você não se importa, você não procura, você não quer saber, não pensa, sabe? Perdoei, esqueci, né? Que Deus esteja com essa pessoa, ore por essa pessoa, tá? De preferência. Entenda que ela é uma alma em evolução como você, porque você também não é florzinha que se cheire, nenhuma. Gente, nenhuma pessoa da Terra é florzinha que se cheire. A única florzinha linda e maravilhosa, perfeita que tivemos aqui na Terra foi Jesus. Só Jesus. Porque até Chico Xavier, que é uma flor maravilhosa, tinha ali seus defeitinhos, porque ele tinha expiações, gente. Ele tinha, Chico Xavier teve muitas expiações, quem conhece a história dele sabe. Então, assim, é muito importante que a gente saiba disso. Entenda, né? Se coloque nesse lugar. Mas não precisa manter a pessoa na sua vida. Distância, acabou, deseja tudo de bom, viva a tua vida e segue a sua vida. Entende?
Então é bom lembrar disso, né? Porque daí as pessoas falam, tem que ser bonzinho com todo mundo, aí vai perdoando a pessoa, só te passando pra trás, só te pisando, só te usando. E não é legal. Não faz bem, nem pra você, nem pra pessoa, tá? Então é importante a gente saber disso. Mas, basicamente, foi isso, tá, pessoal? Esses foram os nossos ensinamentos maravilhosos do nosso queridíssimo Mestre Jesus. Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água ou a garrafa de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de ter feito o Evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Um beijo, tchau!